Fala galerinha top do meu canal, sejam bem-vindos a mais um episódio de No Intervalo com Gerê. Hoje nós vamos ver o testemunho de uma pessoa incrível. Então, para começar, roda a vinheta. Fala galerinha, estamos aqui com a Rebeca Zanda. Hoje nós temos um testemunho fantástico para ouvir sobre a vida dela como missionária. Então vamos lá, Zanda, se apresente para o nosso público. Eu me chamo Rebeca, eu estou no último ano do ensino médio aqui no IES Renato e eu já participei de 2 missões, que foi uma resposta de uma oração minha e eu vi Deus agindo de uma forma maravilhosa através das missões, né, que eu pude participar. Que maravilha. Você me falou que você já participou da missão na Angola. Isso. E na Amazonas, né? Uhum. Conta pra gente como foi a questão do seu chamado para você poder ir para a missão na Angola. Na Angola? Assim, desde criança eu quis ser missionária, eu sempre tive esse desejo, minha família sempre me apoiou muito nisso. Sabe quando a gente vê aquelas cartas missionárias, o Vai e Veja, eu ficava olhando e eu ficava pensando, um dia eu quero ser essa pessoa. E um dia pregando numa igreja da Barra do Sul, que eu fui convidada para passar mensagem lá, um pastor já aposentado, ele ouviu minha mensagem e ele gostou muito. E ele me convidou para fazer parte dessa missão na Angola. E eu fiquei muito feliz na hora que ele falou isso, porque era um sonho para mim. Mas aí quando ele falou o valor, a questão financeira, eu fiquei, infelizmente, eu não vou conseguir com você. Eu sei como é. E que ano foi isso? Isso foi em 2023. Em 2023, ok. Nesse ano específico, a minha família estava passando por uma situação bem difícil, né? Meu irmão, ele estava doente e minha mãe ficou sem trabalhar para cuidar dele, então realmente não teve como eu ir. Então, em 2024, quando eu vim aqui para o IAESC, um pastor chamado Setembrino, ele pregou aqui numa sexta-feira. E ele falou da experiência dele na missão. Que legal. E quando eu saí do culto, depois que a gente foi para a Praça do Abraço e tudo mais, eu cheguei no quarto, eu ajoelhei e eu orei pedindo para que Deus me usasse. Eu não falei a forma que eu queria que ele me usasse, só pedi, Deus me usa, independente de onde for, como for, que eu seja usada por ti. É engraçado a gente orar para Deus assim, Senhor me usa, Senhor faz isso. Eu tenho até uma frasezinha que eu falo assim, ó, cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele vai responder sua oração, mas vai lá. E essa é uma oração que exige coragem, porque eu tenho certeza que essa é uma oração que Deus não nega na nossa vida. Exato. E eu contei pra minha mãe, né, que eu tava sentindo esse desejo, e ela falou, é hora, Deus vai te usar de alguma forma, né? Então, sem eu saber, ela conversou com meu pai, e eles entraram em contato com aquele pastor. Eles explicaram a situação financeira e tudo mais, e o pastor disse que bancaria toda a missão. Nossa, que maravilha. Olha a resposta de Deus, tá vendo? Exatamente. E no Dia Mundial dos Desbravadores, aqui no IESC, eles vieram para ver um batismo de uma amiga minha. E eles falaram que tinha uma novidade para me contar. Seus pais? Isso. Olha só. E quando eles chegaram, primeiro minha mãe falou que estava grávida. Olha. Mas aí eu não acreditei, porque eu falei, não, é mentira. Daí eles falaram que tinha acontecido isso e que eu ia pra missão. E eu falei, pra onde? Eles falaram, você vai pra África, pra Angola. Nossa, que top, que top. E eu comecei a chorar muito, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho certeza que aquela foi a resposta da minha oração. Então, cuidado. Se você pedir a Deus para Ele te usar, Ele vai te usar. Agora, Rebeca, conta pra gente como foi essa questão transcultural lá na África. Porque a gente sabe que a África é um país bem diferente, uma cultura totalmente diferente da nossa aqui no Brasil. E você foi pra lá. Quantos dias você passou lá na África? Eu fiquei 11 dias lá. 11 dias. E qual foi o teor do seu trabalho lá na África? Lá? Então, eu fui para fazer uma semana de evangelismo. Como o pastor ouviu eu pregando, ele queria que eu fizesse pregações lá também. Então, eu peguei, inclusive, um livro aqui na biblioteca do IES que falava sobre pregações, porque elas tinham que ter um segmento, né? Então, falei desde a criação do mundo, a origem do pecado, até a volta de Jesus. Nossa, muito bom. E com relação à parte cultural, eu tive sorte porque lá na Angola eles falam português. Amei! Então, é um português um pouco diferente, um pouco mais embolado, assim, mas dá de entender. Muito bom. E com a questão, tipo, de comida, eu comi normal. Teve alguns dias que eu experimentei umas comidas diferentes. Tipo o quê? O fungi foi uma coisa que eu experimentei diferente. E você sabe dizer o que era essa comida, mais ou menos? É como se fosse um pirão de farinha de fubá ou de mandioca. Só que ele fica uma consistência, assim, bem... Não sei explicar muito bem. É diferente. Mas foi gostoso, pelo menos? Eu gostei, não que achei bom. ruim.
E algo diferente também que eu experimentei foi um suco de fubá. Suco de fubá? Nossa! Lá eles chamam de quiçamba. Eles falaram assim, você não pode ir embora sem provar. Sem provar o quiçamba, ok. Eu fiquei assim, deve ser meio estranho, né? Mas na verdade era muito bom também. Ah, que bom, que bom. Agora, conta um pouquinho sobre a questão das pregações, quando você estava lá com o povo na igreja e tal. Como foi a experiência de pregar para eles assim? Então, eu tava bastante nervosa, porque desde pequena eu gostava muito de pregar na igreja. Só que eu nunca tinha feito algo tão grande assim. A minha primeira mensagem, que durou meia hora, eu demorei quase 1 ano para escrever ela. E ali eu tinha que escrever 11 mensagens com meia hora, em questão de muito pouco tempo. E eu orei mais uma vez pedindo para que Deus me ajudasse, porque eu tinha certeza que se Ele tinha me chamado, Ele ia me ajudar. Você tinha falado que parece que você tinha um período de 2 semanas para se preparar? Mais ou menos foi esse tempo, porque eu descobri no final de setembro e eles já iam na primeira semana de outubro. Bem então, apertado. Foi pouco tempo. Teve mensagem que eu decorei no aeroporto ou até no dia que eu ia pregar. Mas no final dava tudo certo. Teve até um dia que, antes de eu ir pregar, eu comecei a passar mal. Não sei se por causa do calor lá era bem quente ou a água. Acabei tomando suco, não sei se era com água mineral ou não. E eu comecei a passar mal e mesmo assim eu fui pregar. E eu preguei e enquanto eu pregava eu não passei mal. Que assim que eu terminei a mensagem eu voltei a passar mal. Então eu vi que Deus estava cuidando de tudo, né? Das mensagens. E outra dificuldade que eu tive foi com relação aos apelos. Porque toda mensagem tem um apelo. Mas o pastor foi muito claro comigo. Ele falou, Rebeca, você tem que fazer aqueles apelos de chamar a pessoa para se batizar, para tomar uma decisão. E eu nunca tinha feito isso. Sei como é. E eu fiquei com um pouco de vergonha, mas eu fui mesmo assim, né? E eu vi Deus atuando, às vezes iam 3 pessoas, 1 pessoa. Mas eu sentia que se uma pessoa tinha aceitado a mensagem era porque Deus estava cuidando, né? Amém. E teve um dia em específico que não foi ninguém. E naquele dia eu desci do púlpito, porque lá era como se fosse um palco. Eu desci do púlpito e eu comecei a falar, eu nem lembro o que eu falei, porque não estava na minha mensagem. E eu sei que foi surgindo muitas pessoas e foi o dia que mais teve pessoas no apelo. E eu vi claramente Deus me usando naquele momento. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Depois que você foi para Angola, você veio para o Brasil, você veio para cá para o IASC, não foi? Sim. Aí você falou também que aqui no IASC nós temos um projeto de missões. Isso. Fala um pouquinho desse projeto de missões que nós temos aqui. Então, desde o primeiro ano que eu entrei, o Timóteo ele fez uma mensagem, né, no anfiteatro falando sobre esse projeto e eu quis participar. E desde o meu primeiro ano até agora eu participo. Ano passado eu comecei já a ajudar na liderança e esse ano eu participo como líder desse projeto junto com o Timóteo e o João Matheus, que é outro aluno aqui do IASC. E com relação a esse projeto a gente faz atividades mais aqui na região, né? Com relação a Araquari, Joinville, a gente faz programações em igrejas, a gente faz distribuição de livros, visita lar de idosos e todo final de semana, na sexta-feira à noite, a gente se encontra para comentar um pouco sobre um livro, alimentar a nossa parte espiritual, né? Sim, importante. E uma vez por ano a gente faz uma missão maior, né? Uma missão transcultural. E qual foi a missão desse ano? Então, a missão desse ano era para ser para a Amazônia e acabaram que mudaram para o Uruguai, né? Sim. E você falou que você acabou indo para a Missão Amazonas em um outro momento. Foi ano passado? Foi esse ano. Foi esse ano. Então conta pra gente como foi essa missão para o Amazonas lá. Foi incrível. E assim, eu vi mais uma vez Deus respondendo minha oração. Porque, como eu falei, o Instituto ia para a Amazônia, né? E eu falei, Timóteo, eu não vou conseguir com vocês, eu não tenho dinheiro para isso. E ele falou uma frase que me marcou bastante. Ele disse, Rebeca, se você pisar na água, Deus vai abrir o mar para você. E às vezes a gente questiona, né? Porque será que Deus vai abrir mesmo o mar? Então eu falei com a minha mãe, ela falou que realmente não tinha como me ajudar. E ela falou que se eu conseguisse dinheiro, eu poderia ir. E eu orei mais uma vez, pedindo para que Deus me ajudasse a arrecadar esse dinheiro. E que não é fácil, não é um valor baixo, né? É um valor um pouco elevado. Mas conte como foi essa experiência de você conseguir esse valor, vai lá. Passou uns dias, né, que eu fiz essa oração e a minha prima me ligou. Ela falou, Rebeca, eu queria conversar com você.
porque ela atualmente está nos Estados Unidos, e ela falou, em maio eu ia voltar para o Brasil, e assim que eu voltasse eu ia fazer uma missão na Amazônia. Mas ela conseguiu aumentar o visto, porque ela vai fazer uma pós-graduação na faculdade dela lá nos Estados Unidos. E ela falou, não vou conseguir voltar, e a missão não tem reembolso. Eu gostaria de saber se você quer ir no meu lugar. Olha só que bênção! E ela falou que eu não precisava pagar nada pra ela, porque já estava tudo acertado. Amém. Daí ela mudou a data da missão para julho, porque eu precisava ter 18 anos. E assim eu fui pra Amazônia. Mais uma vez, Deus proveu tudo. Deus provê, ó. Cuidado com sua oração. Se você pede para ser usado, Deus ele vai te usar. Rebeca, e como foi a missão lá no Amazonas? Porque a gente está no Brasil e o Brasil é um país enorme. Então, cada região você tem uma cultura diferente, né? Sim. Como foi lá no Amazonas? Foi incrível. Eu conheci pessoas novas, né? Eu achei que eu ia me perder um pouco, porque eu era a mais nova do grupo. Eu era a única pessoa que estava no ensino médio. A maioria já era formada, eu estava na faculdade. Mas eu conheci pessoas incríveis lá. E com relação à realidade de lá, a gente ficou no bairro de Jacaré, na Vila do Jacaré, e também de Canaboca 2. Então a gente só chega lá de barco. Entendi. E é totalmente diferente. As crianças, elas têm uma realidade muito diferente da nossa, desde cedo já trabalham. Muitas crianças, na minha perspectiva, criança, né? 12 anos, 14 anos já tem filho, já tem vida de adulto. Nossa. Então é bem diferente. Bem diferente a cultura, né? E como foi falar de Jesus, falar do amor de Deus para essas pessoas? Foi incrível também, porque nessa missão, os líderes dela são adventistas, mas muitos que estavam lá não eram adventistas, os voluntários, e muitos nem tinham uma fé. Então, teve um dia, por exemplo, que a gente foi fazer visitas nas casas, né? Para falar do projeto, que a gente já está atendendo criança, atendendo na área da saúde. E eles falaram, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma oração no final de cada visita. E no grupo que eu fiquei não tinha nenhum adventista. E eu fiquei com vergonha de fazer essa oração. E nesse momento eu lembrei de uma frase que eu tinha visto no Instagram, que falava que o nosso medo do ID pode estar custando a salvação de alguém. Exato. E essa frase ficou na minha cabeça e não me deixou em paz. E eu me ofereci para fazer oração. E depois, nas outras visitas, eles ficavam, cadê a menina da oração? Então, legal. Assim, foi muito bom poder ter essa parte da parte espiritual, de poder, não só para as pessoas de lá, mas até para o grupo dos voluntários, poder falar sobre Jesus. Isso. E é importante, né? Nós estamos nesse mundo para poder falar do amor de Jesus. E a própria Bíblia fala que todo cristão nasce no reino de Deus como missionário, né? Sim. Agora nós temos o Brasil, Angola e Amazonas, né? Amazônia ali. Essa missão, literalmente, transcultural, porque você foi para 3 extremos diferentes, né? Como foi você estar lá em Angola? Como foi o seu dia a dia? Você participa lá e você vê a vida deles lá. Como foi você estar no Amazonas e ver a vida deles lá? E em relação à sua vida aqui? Você consegue fazer essa comparação, assim, para poder a gente ter uma ideia? É bem diferente a realidade. Lá na Angola tem uma parte que é mais rica, uma parte que é mais pobre, né? E eu fiquei na cidade de Luanda. E a igreja ficava num lugar bem pobre mesmo. Então eu via pessoas, assim, uma realidade totalmente diferente da nossa. Crianças que, às vezes, eu tava com uma mochila, esse dia me marcou bastante. Tava com a minha mochila que eu deixava meu caderno de pregação, minha Bíblia, e tinha uma garrafinha de água mineral. E sempre, toda noite, a gente entregava brinde para as crianças. E quando a criança veio falar comigo, eu achei que ela ia pedir brinde. Ela queria a minha garrafinha de água mineral. Olha só. E eu fiquei pensando, poxa vida, aqui a gente tem tanta coisa e às vezes a gente reclama até de mão cheia. E eu percebo que lá, eles tendo praticamente nada, eles são pessoas extremamente felizes, alegres. O culto lá é muito diferente, eles são muito animados. E na Amazônia também. Na parte, a gente ficou ali nas vilas, como eu falei, a realidade é muito diferente, eles não têm atendimento de saúde. Se eles quiserem ir para o hospital, eles têm que ir para Manaus, né? E é 10 horas de viagem de barco. Então, por exemplo, mulher que está grávida tem que ir com muita antecedência para Manaus para ter filho. Então, a gente vê essa diferença, né? Às vezes, uma lição que eu tirei para mim é a questão da gratidão. Eu percebi que, às vezes, a gente é muito ingrato. Eu fiquei pensando, nossa, às vezes tem
o especial do almoço é o Baquinés, que eu já reclamo, e lá eles com pouco são tão felizes. São felizes, né? E é incrível que parece que quanto mais a gente tem, mais falta a gente sente. Sim. E quanto menos eles têm, mais felizes eles são, né? Exatamente. Agora, Rebeca, a gente tem várias pessoas assistindo a gente, jovens, adolescentes, adultos, que talvez tenham esse mesmo desejo que você tem, que é de poder pregar o evangelho, de fazer uma missão, né? Sim. Qual seria o conselho que você daria para eles hoje sobre como eles deveriam se preparar, o que eles deveriam fazer para poder realmente se tornar um missionário no reino de Deus? Sim, a primeira coisa que eu digo é vai. A gente sente medo. Quando eu descobri que eu ia para outro continente sozinha, sem ninguém que eu conhecesse, fazer pregações num nível que eu nunca tinha feito, eu senti medo. Mas não depende da gente, depende de Deus. E Deus, Ele não chamou só eu, Ele chamou todos os cristãos. Como você falou, nós já nascemos no reino de Deus como missionários. Então, se Deus te chama é porque Ele vai te ajudar, é porque Ele vai estar com você, porque Ele vai te preparar. E às vezes a gente pensa que a gente não tem capacidade, a gente se sente inseguro. Eu sempre, desde pequena, fui uma pessoa muito tímida para falar com as pessoas, mas para pregar não tinha vergonha. E eu tenho certeza que isso não é porque eu sou boa no que eu faço, mas porque Deus me usa para passar a mensagem para as pessoas. Eu tenho certeza que Ele também pode te usar para diversas coisas, às vezes com um sorriso, um abraço, coisas simples, Deus pode nos usar. E com questão do preparo, eu acho que primeiro a gente tem que preparar a nossa vida espiritual. Porque a gente não pode querer falar de Deus para pessoas sem nem conhecer esse Deus. Como é que a gente vai compartilhar algo que a gente não tem? Exatamente. Então acho que o mais importante é a gente ter esse contato com Deus, né? E assim poder espalhar para as pessoas. Porque quando a gente conhece a Deus, quando a gente vive próximo a Ele, as pessoas que vivem ao redor de nós, elas percebem que nós somos diferentes. Então às vezes a gente acaba sendo um missionário aqui, onde Exato. a gente está. E é importante lembrar que você pode ser missionário aonde você estiver. Em sua casa, pode ser fora, pode ser... Não importa o local. Você pode ser usado por Deus em qualquer lugar. Exatamente. Não é? E você vai ter a coragem de fazer oração. Senhor, me usa, né? Então, com isso aí, ficamos por aqui. Muito obrigado, Rebeca, por compartilhar com a gente essa experiência tão maravilhosa que é servir ao nosso Deus aonde Ele manda. Eu que agradeço pelo convite. E ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchauzinho.